Olá, boa tarde. Espero que você esteja bem. Eu sou Fernanda de Deus Junqueira, graduando do quinto semestre de Licenciatura em Ciência Biológica na UNEB Campus 6 e sendo monitora voluntária desse projeto PISIM UNEB, juntamente com a professora doutora Juliane dos Santos Amorim, é que tecemos esse trabalho em relação criança e natureza durante a pandemia. Inicialmente, é preciso termos consciência que a pandemia da Covid-19 afetou a dinâmica de vida da população, seja crianças, adultos ou jovens. As crianças tiveram efeitos não somente diretos, como também indiretos. E por isso, a nossa questão norteadora para este trabalho é como está a relação criança e natureza durante a pandemia. Sendo assim, as crianças pelo qual estamos falando são aquelas crianças como autores sociais, conforme aponta o sociólogo Prost 2010, o qual as crianças fazem parte de uma construção de uma identidade social. Além disso, é importante frisar que nosso conceito de natureza nesse trabalho vai de encontro à natureza como a sua própria dinâmica do crescimento e também da sua mudança independente da criação humana. Sendo assim, o nosso trabalho ele perpassa por revisão de literatura, estado do conhecimento, convite à experiência, produção de mini documentário e um questionário. É importante frisar que estamos junto ao Observatório da Infância e Educação Infantil. Dentro desse quadro de várias pesquisas, aqui estamos nós, relação das crianças com a natureza. O nosso objetivo geral é analisar as repercussões da pandemia nas experiências da criança na natureza, enquanto os nossos objetivos específicos é fazer revisão de documentos de literatura sobre relação criança e natureza, realizar um panorama dos espaços de atividade das crianças e categorizar as atividades a partir da sua relação com a natureza. Nossa trilha metodológica, inicialmente, perpassa por uma pesquisa qualitativa com abordagem de dados quantitativos e fazendo uma descrição. Tudo isso conforme princípios metodológicos de Gil 2017 e de Minayo 2002. Lembrando que a nossa abordagem é sobre a sociologia da infância. Consequentemente, fizemos uma revisão de literatura, em que mencionamos aqui de acordo com os seus capítulos. Criança e pandemia é uma breve discussão, pensando nos efeitos diretos e indiretos que a pandemia afetou as crianças, entender a natureza, entender o conceito de natureza, para então colocarmos essa relação com as crianças e a pandemia, e então entendemos os benefícios através do capítulo Natureza e Ar Livre Já, por que tanta pressa? Também fizemos um estado do conhecimento, este que, por sua vez, teve como embaseamento Morosini e Fernandes, 2015, que objetiva esse estado do conhecimento? Objetiva a gente ter um contato ali ter um contato com objetos de estudo. Fizemos todas as etapas apontados por Morosini e trouxemos aqui algumas exemplificações, como por exemplo nessa tabela 1, que as etapas de busca testamos para ver qual palavra e qual operador booleano trazia melhor o nosso objetivo, e assim concluímos que os nossos escritores seriam criança, natureza e pandemia, o nosso operador booleano, o ENGE, já que tem a possibilidade de ampliar as pesquisas, o nosso recorte temporal 2020 a 2022, e os nossos bases de dados, a gente tem o Banco de Testes, Estações, Criança e Natureza, Shield Nature, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Google Acadêmico e Ciência Eletrônico Library Online, que é o CICIELO. Como refinamento dos nossos dados, é importante dizer que, inicialmente, fizemos o uso da leitura do título, consequentemente, a leitura do resumo e a leitura de todo o trabalho, para então saber se selecionados ou não. Desses 865 trabalhos encontrados, apenas 11 foram selecionados, e os seus critérios de exclusão foram a não aderência ao tema. Outra técnica de coleta de dados que usamos foi o convite à experiência, como podem observar aqui neste card, onde, através do envio via WhatsApp, via redes sociais, tinha minha convite à experiência, minha coleção de lugares, lugar onde vivo, meu lugar preferido, lugar onde me sinto livre para brincar, meu lugar de brincar e o lugar onde me sinto feliz. Sendo que, após as crianças, as famílias receberem esse card, poderiam enviar através de áudio, de foto, de vídeo, o que a criança preferir, respondendo essas perguntas. Sendo que, após termos a coleta desse material, após a coleta desse material, fizemos então a categorização, e bem como
Em participação com algumas pessoas do OBEI, fizemos um mini documentário sobre minha coleção de lugares e assim também tivemos junto ao OBEI o questionário Teixeira et al. 2021, que esse questionário contou com 26 perguntas, sendo que apenas 2 delas fazem parte do objeto de estudo desse presente trabalho. Nossos sujeitos da pesquisa foram crianças de 0 a 6 anos, matriculada no território de entidade Sertão Produtivo e Velho Chico, e perpassou durante o período de agosto a outubro de 2021, onde tivemos 65 respostas da família, sendo que essas respostas constituíram o corpo de análise e interpretação de dados da nossa pesquisa, e ainda usamos a medida de estatística simples, frequência para interpretação e análise desses dados. Bom, o nosso capítulo, ele começa assim, criança e pandemia, uma breve discussão. Muitos irão dizer que as crianças não foram afetadas pela pandemia. No entanto, além dos efeitos indiretos, também tivemos efeitos indiretos. O organizador da Mundial da Saúde diz para a gente que os efeitos indiretos da Covid-19 podem ser maiores que o indireto. Fã et al. 2021 também afirma que a pandemia ela afetou o desenvolvimento infantil. Ah, mas afetou de que modo? A Fundação Oswaldo Cruz catalogou alguns desses prejuízos, como na socialização, aumentou o uso de tela, desatenção, estresse, problemas do sono, falta de apetite. Sim, criança e pandemia. E onde está a natureza disso, a partir disso? Então, é preciso entender o que é a natureza. A natureza, a forma de entendimento dela difere de uma pessoa para outra. Eu, enquanto vertente biológica, posso entender a natureza de um jeito. Você aí do outro lado da tela pode entender a natureza a partir do aspecto geográfico, a partir de um geógrafo que fala que a natureza é matéria-prima. A filosofia pode entender, Aristóteles, Tales de Mileto, pode entender como um movimento. Mas nós aqui trazemos a natureza conforme Egeu, conforme Moraes, 1999, aponta, a natureza somos nós. As crianças são natureza e, ao mesmo tempo, também são parte delas. Sendo assim, dialogando com Shaula 2015 e Love 2016, conseguimos entender o conceito de natureza que gostaríamos de trazer. E o conceito de natureza foi que a natureza é desde um micóbrio a uma montanha, desde uma floresta a um deserto, ao ponto que tem sua própria dinâmica de crescimento e mudança independente da criação humana. Sendo assim, qual a importância da natureza? Natureza e ar livre. O ar livre também faz parte da natureza. Por que tanta pressa? Porque Barros 2018, Shaula 2015, Love 2006, Tiriba 2007 e dentre tantos outros estudiosos vem trazer para a gente que a natureza ela melhora a concentração, estimula os órgãos de sentido, explora e faz a exploração e manipulação do espírito da cooperação, sentimento de afiliação, ajuda psicológica, produção de vitamina D e adultos cuidadores da natureza. Os benefícios são muitos da criança com a natureza, benefícios esses impossíveis de catalogar aqui. E o nosso estado do conhecimento, onde pesquisamos criança, natureza e pandemia, tivemos 11 trabalhos selecionados, dentre esses, Oliveira falava sobre proposta pedagógica, Skinner falava sobre natureza, mas a perspectiva de criança e tecnologia, temos Mintra et al., que falava do contato ao ar livre, tivemos também 2 trabalhos que falavam sobre a pós-pandemia, mas damos ênfase em Martinhas et al. Por que Martinhas? Porque Martinhas, ela trouxe em sua tese uma abordagem significativa de saúde, que a natureza ela é um aspecto de saúde para as crianças. A natureza traz saúde para as crianças. E percebemos que, com isso, que há pouca pesquisa sobre a temática de estudo, dado que, conforme relacionada aos nossos objetivos, há apenas uma, que era em esse Martinhas, que trouxe mais ou menos ali o que a gente gostaria de frisar. Além disso, com o convite à experiência, colhemos imagens, fotos e áudios. Aqui tivemos um fruto, imagens de crianças brincando na natureza. Crianças essas que, com muito cuidado, colocamos nomes fictícios. Esta, por exemplo, para o Brasil, arremessando um estilingue. Aqui temos maracujá brincando. E temos também o antúrio brincando com flecha.
Fruto disso, também fizemos, juntamente com outra colega de colaboração do BEI, fizemos aqui, uma criança desenhou, com a colaboração de uma criança, desenhou para a gente, para representar que no território Sertão Vitivinícola e território Sertão Produtivo, a gente teve essas representatividades aqui, sendo que é um grande desafio essa parte cartográfica, foi uma limitação do nosso estudo. Assim, construímos um mini documentário que vocês podem estar acessando através desse QR Code ou pesquisando o mini documentário Minha Coleção de Lugares. E assim, com base nos materiais, categorizamos variáveis qualitativas, conforme Gil 2017. E então, aqueles que não especificaram se era dentro ou fora, já que a gente está querendo saber o contato ao ar livre, o contato à natureza, dentro ou fora, aqui, 6 não especificaram. Em contrapartida, 74%. Ou seja, eles especificaram, falaram, não, Casa da Árvore. E isso quer dizer para a gente que tivemos um percentual muito grande de que gosta do ar livre. E Pereira 2020, ele vem dizer que a satisfação em brincar ao ar livre traz muitos benefícios a vários níveis, social, ético, moral, físico, psicológico, mas Love 2018 diz, olha, há barreiras que impedem tudo isso. Barreiras estas, o uso exacerbado de tecnologia, barreiras essas, condições de onde a criança mora. E, consequentemente, a gente tem que as materialidades que gostam de brincar. Categorizando nessas materialidades, tivemos brinquedos industrializados, materiais reutilizáveis, plantas e animais. E onde esteve a natureza aqui presente? A natureza está presente desde as plantas, desde os animais. A natureza está para a gente desde flores, desde coqueiro. E aí, Love 2016 e Machado 2020 vem trazer para a gente que brinquedos construídos a partir da própria natureza trazem imaginação e criatividade. E ainda Piosque 2016 vem dizer realmente, brinquedos e brincadeiras com elementos da natureza são fantásticos para a criança. Dê a natureza à criança e ela devolverá várias brincadeiras. E então, a pandemia, onde estava a natureza? Com essas duas perguntas do questionário de 26 junto ao OBEI, a gente traz algumas categorias, como, por exemplo, diminuiu a redução com as crianças em 451. A gente teve que 239 houve aumento de contato com a natureza, que bom, 239 crianças usufruíram de muitos benefícios, em contrapartida, o tempo de qualidade foi 405. Isso quer dizer para a gente que, enquanto o tempo de qualidade foi 405, as crianças elas tiveram 239. Isso quer dizer que nem sempre estar com a família garante a natureza. Há muitos empecilhos que traz o acesso à natureza. Mas a gente tem que entender também o lugar onde as crianças brincaram. A pandemia fez com que 568 crianças disseram somente em casa, enquanto nenhuma vez esteve na rua, 335 nas praças, na roça, nos espaços livres, ou seja, várias crianças nenhuma vez estiveram ao ar livre, estiveram em contrato com espaços naturais. Outras 245 disseram que estava na roça. E ótimo, a roça Piosque 2016 traz muitos benefícios da roça para essa criança. Mas o que gostaríamos de frisar é que, conforme Lanois et al., o convite limitou o contato ao ar livre. Como aqui representamos, várias crianças disseram que estiveram nenhuma vez ao ar livre. E assim, a natureza, quando ela há escassez, ela pode provocar hiperatividade, déficit de atenção, desequilíbrio, baixa motricidade, falta de equilíbrio e miopia. Sendo assim, o nosso trabalho, ele comprova que sim, as crianças sim, a natureza traz benefícios para o desenvolvimento infantil e que a pandemia, à medida que as pessoas tiveram que ficar em casa, diminuiu o contato com a natureza, diminuiu o contato com a livre. E há poucos estudos publicados sobre essa relação, sendo assim, o nosso trabalho constitui uma excelente fonte para a produção de novas políticas públicas, de práticas de vivência cotidiana, e a escola, sim, pode ser um instrumento para esse desemparedamento. Frutos da iniciação científica, a gente tem aqui um mini documentário que você pode novamente acessar. Colaboramos no relatório de pesquisa, ou BEI, e também tivemos a apresentação em trabalhos. Aqui agradeço ao Deus por a mim contribuir isso, a criança e a família que participou, a minha família que é uma pessoa da natureza, a UNEB pela oportunidade, a UBEI, e a minha orientadora, a querida professora doutora Juliane Amorim, pela empatia e orientação em todos os momentos, e também a jornada,
a 26ª Jornada de Iniciação Científica da UNEB e colóquio, muito importante para este momento. Aqui são as minhas referências. Obrigada pela atenção e fico à disposição para qualquer dúvida ou sugestão a respeito do trabalho.